Revista gratuita número 3. A história das perguntas. Texto de Subcomandante Insurgente Marcos. Tradução de Susana Guerra. Leitura de Kátia Sá. Vou contar para você a verdadeira história do tal Zapata. Puxando tabaco e bolador, o velho António inicia a sua história, que une e confunde tempos velhos e novos, tal e como se confundem e unem o fumo do meu cachimbo e do seu cigarro. Há muitas histórias atrás, quando os deuses mais primeiros, os que fizeram o mundo, estavam ainda dando voltas pela noite, existiam dois deuses que eram o Ikal e o Votan. Dois eram de um só. Voltando-se um, aparecia outro. Voltando-se outro, aparecia um. Eram contrários. Um era luz como manhã de maio no rio. Outro era escuro como noite de frio e caverna. Eram o mesmo. Eram um os dois, porque um fazia o outro. Mas não caminhavam. Quietos estavam sempre estes dois deuses, que um eram sem mover-se. Que fazemos então? Perguntaram os dois. Está triste a vida assim como estamos. Entristeciam os dois que eram um no seu estar. A noite não passa, disse o Ikal. O dia não passa, disse o Votan. Caminhemos, disse um que dois era. Como? Perguntou o outro. Para onde? Perguntou um. E viram que assim moveram-se um tiquinho. Primeiro para perguntar como e depois para perguntar onde. Contente ficou um que dois era, quando viu que um tiquinho se moviam. Quiseram os dois ao mesmo tempo mover-se e não puderam. Como fazemos então? E se debruçava primeiro um e depois o outro, e moveram-se outro tiquinho e deram-se conta que se um primeiro e o outro depois, então sim se moviam, e chegaram a um acordo que para mover-se primeiro se move um e depois se move o outro. E começaram a mover-se, e ninguém se lembra quem primeiro se moveu para começar a moverem-se, porque muito contentes estavam que já se moviam. E que importa quem primeiro, se já nos movemos? Diziam os dois deuses que o mesmo eram e riam. E o primeiro acordo a que chegaram foi dançar. E dançaram. Um passinho um passinho o outro, e demoraram-se na dança, porque contentes estavam por se terem encontrado. Logo se cansaram de tanta dança e viram que outra coisa podiam fazer. E viram que a primeira pergunta de como mover-se trouxe a resposta de juntos, mas separados de acordo. E essa pergunta não lhes importou muito, porque quando perceberam já estavam movendo-se. E então veio a outra pergunta, quando viram que havia dois caminhos.
Um era muito curtinho, e aí mesmo chegava, e claro se via que aí mesmo pertinho terminava esse caminho. E tanto era o gosto de caminhar que tinham nos seus pés que disseram rápido que o caminho que era curtinho não muito o queriam caminhar e chegaram ao acordo de caminhar o caminho comprido. E já iam começar a caminhar quando a resposta de escolher o caminho comprido lhes trouxe outra pergunta. Onde leva este caminho? Tardaram pensando a resposta, e aos dois, que eram um, logo chegou à sua cabeça que só se caminhavam o caminho comprido, iriam saber onde levava, porque assim como estavam, nunca iam saber para onde levava o caminho comprido. E então disseram-se os dois que um era: pois vamos caminhá-lo então. E começaram a caminhá-lo, primeiro um e depois o outro. E aí mesmo deram conta que levava muito tempo caminhar o caminho comprido. E então veio a outra pergunta: como vamos fazer para caminhar muito tempo? E ficaram pensando um bom bocado. E então o Ical, clarinho, disse que ele não sabia caminhar de dia. E o Votan disse que ele de noite medo tinha de caminhar. E ficaram chorando um bom bocado. E logo que acabou a choradeira que tinham, puseram-se de acordo e viram que Ical podia muito bem caminhar de noite e que o Votan podia muito bem caminhar de dia e que o Ical caminhasse o Votan à noite, e assim acharam a resposta para caminhar o tempo todo. Desde então os deuses caminham com perguntas e não param nunca. Nunca chegam e se vão, nunca. E assim aprenderam então os homens e mulheres verdadeiros que as perguntas servem para caminhar, não para ficar só parados. E desde então os homens e mulheres verdadeiros para caminhar perguntam, para chegar se despedem e para ir embora cumprimentam. Nunca ficam quietos. Eu fico mordiscando a já curta boquilha do cachimbo, esperando que o velho António continue, mas ele parece já não ter intenção de fazê-lo. Com medo de quebrar algo muito sério, pergunto: e Zapata? O velho António sorri. Já aprendeste que para saber e para caminhar há que perguntar. Tosse e acende um cigarro que não sei a que horas enrolou, e por entre o fumo que sai dos seus lábios caem as palavras como sementes ao solo. O tal Zapata apareceu aqui nas montanhas. Não nasceu, dizem. Apareceu sem mais. Dizem que é o Ical e o Votan que até aqui vieram parar no seu longo caminho e que, para não espantar as gentes boas, tornaram-se um só. Porque de muito andar juntos, o Ical e o Votan aprenderam que eram o mesmo e que podiam tornar-se um só no dia e na noite. E quando chegaram até aqui, tornaram-se um e adotaram o nome de Zapata. E disse o Zapata que até aqui havia chegado
e aqui ia encontrar a resposta de onde leva o longo caminho. E disse que por vezes seria luz e por vezes escuridão, mas que era o mesmo. O Votan Zapata e o Ikhal Zapata, o Zapata branco e o Zapata negro, e que eram os dois o mesmo caminho para os homens e as mulheres verdadeiros.